Olá, gente! Está começando aqui o Pauta 85. Eu sou a Clarissa Levi e hoje, infelizmente, estou aqui sozinha nos microfones porque a minha parceira Andréa Dipp está sem voz e vai passar uns dias se recuperando para na semana que vem voltar. Bom, no programa de hoje a gente vai falar das tensões políticas na América Latina nesse ano e como tem sido o novo papel do Brasil nesse cenário geopolítico, agora a partir do terceiro mandato do governo Lula. Em 2023, um dos focos do governo tem sido recuperar a imagem do Brasil no exterior e até junho desse ano, Lula já tinha visitado mais de 12 países nesse esforço de reposicionar o país no cenário cada vez mais complexo da política internacional. E bota complexo nisso, né? O mundo pós-emergência sanitária do Covid enfrenta crises econômicas, climáticas, tensões diplomáticas, conflitos territoriais e parece estar prestes a se transformar profundamente nos próximos anos. Enfim, ansiedades com o futuro à parte, aqui na nossa América Latina, o clima tem sido de tensão. No Equador, uma onda de atentados já vitimou mais de 14 pessoas, dentre eles vários políticos, incluindo o presidenciável Fernando Villavicencio, que foi morto no último dia 9 de agosto. E aí, mais no sul do continente, a Argentina, que vem enfrentando uma enorme crise econômica. Lá, o resultado das primárias presidenciais surpreendeu muita gente ao apresentar na liderança o candidato Javier Milei, considerado um radical de extrema-direita, que se apresenta como uma suposta terceira via antipolítica no país. O Milei, que inclusive é apoiado pelo Bolsonaro, nega as mudanças climáticas, se define como um anarcocapitalista e quer, entre outras propostas, dolarizar a moeda argentina. É muita coisa, mas para conversar sobre tudo isso, a gente chamou o Felipe Figueiredo, que é formado em História pela USP e está à frente do podcast Xadrez Verbal, um dos principais programas de política internacional aí nos tocadores do Brasil. O Xadrez Verbal ficou conhecido pelo detalhamento com que semanalmente percorre os principais acontecimentos do jogo geopolítico global. Inclusive, tem alguns episódios que passam das 5 horas de duração. Mas enfim, aqui vai ser um modelo pauta pública. O Felipe, que vai conversar com a gente, também é roteirista do canal Nerdologia, colunista e também criador do podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol, em que ele conta histórias que uniram o esporte e a política. Mas bom, antes da gente entrar nessa conversa, um jogo rápido aqui. Se você ainda não segue o Pauta Pública ou está nos conhecendo agora, aproveita e clica aí em seguir ou assinar, porque toda sexta-feira bem cedinho tem episódio novo e aí você recebe uma notificação. E, além disso, também vale muito o famoso boca a boca nas redes sociais. A gente também tá com o programa na Deezer e no YouTube da Pública e em vários outros aplicativos de podcast. Dado o recado, bora pra pauta. Oi, Felipe, obrigado de aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente no Pauta Pública. Olá, Clarissa, olá todo mundo, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, estou a dispor. Felipe, a gente está aqui gravando esse programa numa semana que a América Latina parece ter dado uma estremecida, né? No Brasil a gente fala pouco, costuma falar pouco dos nossos vizinhos de continente, mas nessa semana os países aqui do Sul bateram ponto nas manchetes, né? Então, para começar, eu queria te pedir para compartilhar um pouco com a gente da tua análise do que está acontecendo no Equador, né, com políticos sendo mortos nessa beira de eleição, inclusive com um presidenciável assassinado, e agora mais uma liderança morta a tiros. Como é que você tem visto isso, Felipe? Quais que são as raízes do conflito que você pode ajudar a gente aqui a entender? Olha, a questão do Equador, ela é muito particular, porque o que acontece? O Equador, ele não é um país em que seu território nós temos uma grande produção de alguma droga ilegal, como, por exemplo, maconha, cocaína ou insumos para cocaína. E também não é um país em que nós temos ali um grande índice de consumo, né? E mesmo se nós tivéssemos, né, um grande índice de consumo de drogas no Equador, nós estamos falando de uma população menor do que a da zona metropolitana de São Paulo, né? A população do Equador é menos de 20 milhões de pessoas. Então, né, como a sua pergunta bem disse, né, o que explica, né, esse crescimento da violência do Equador nos últimos anos? O que explica é a localização do Equador, né, ali na costa do Pacífico, perto de territórios produtores de droga, como a Colômbia
né? Só que a gente associa a Colômbia, né, por conta da cultura pop, por conta de figuras como Pablo Escobar, ao tráfico de drogas, à cocaína, mas vamos lembrar que nós temos uma região específica, né, dessa produção de coca, especialmente, por conta da altitude também, né? Enfim, a coca ela é particular dos Andes. Então, o Equador, ele é perto dessas regiões produtoras de drogas, especialmente da Colômbia, mas também do Peru. Nós temos um porto que tem uma infraestrutura razoável, né, que é o Porto de Guayaquil, e que ao mesmo tempo você não tem ali grandes, pelo menos não tinha até tempos atrás, né, grandes fiscalizações contra esse tráfico de drogas. É um porto que dali permite você ligar, né, essas regiões produtoras de drogas a tanto a costa do México quanto ao Canal do Panamá, e daí essa droga ir para a Europa, tanto que um dos grupos que mais tem atuado hoje no Equador é uma máfia albanesa, né? E a Albânia é um dos principais pontos de entrada de droga na Europa, junto com os Países Baixos e a Espanha, e também é um porto que liga à China, né? Um porto que está no Pacífico. E isso é importante também no contexto da atual crise dos opioides, né, dentro dos Estados Unidos. Então, o que explica essa violência no Equador é especialmente a localização do país, o uso do porto, especialmente de Guayaquil, e por isso que a violência no Equador ela é marcada por facções organizadas. Nós não estamos falando de uma violência marcada, por exemplo, por uma situação de colapso social ou uma situação de zonas, por exemplo, dentro da cidade, dentro de Quito ou de Guayaquil, né, com grande deterioração, algo assim, um número marcante. Não, nós estamos falando especialmente de confrontos entre grupos muito organizados ligados ao tráfico de drogas, ligados inclusive a grupos ainda maiores, né? Então, por exemplo, existe a grande suspeita. Eu não vou dizer aqui que é muito, né, que é completamente afirmado, porque talvez seja possível dizer isso, mas eu não estou completamente informado, mas ligados, por exemplo, ao clã do Golfo, que atua na Colômbia, atua no México e é um dos maiores grupos organizados de tráfico de drogas do mundo. Outro componente marcante dessa violência no Equador é que nos últimos anos nós tivemos muitos massacres prisionais, né, ou seja, conflitos entre facções criminosas dentro dos presídios equatorianos. E com o crescimento do poder de influência desses grupos organizados, desses grupos criminosos, eles vão, né, realizar atos de violência contra lideranças políticas, contra jornalistas, contra lideranças do judiciário que representem de alguma maneira alguma ameaça ao projeto desses grupos. E qual o projeto desses grupos? É o lucro, né? O lucro do tráfico de drogas. É importante lembrar que esse é o principal objetivo. Então, nós tivemos esses assassinatos políticos no Equador, também recentemente, por exemplo, na Colômbia, né, tivemos o assassinato, né, de um promotor paraguaio, né, que estava na Colômbia passando lua de mel e que no Paraguai ele investigava a operação de grupos criminosos, inclusive grupos brasileiros, né, e foi assassinado em plena lua de mel na Colômbia. Então, o que explica o que está ocorrendo no Equador é principalmente, repito, a localização do país e o uso do Porto de Guayaquil para o tráfico internacional de drogas. Certo. E, Felipe, agora mudando para uma outra ferida aberta no continente, que parece ser a crise das democracias, da confiança, né, no sistema democrático e nos pactos de governabilidade. Agora, na Argentina, parece que a gente está vendo o tempo presente repetir o nosso passado com o candidato Milei surfando nessa onda da antipolítica, dentre outras agendas que ele repete, né, que são encampadas pela extrema-direita no mundo afora. Mas aí, pensando na Argentina, Felipe, nessa crise econômica, mas também para além da fronteira da Argentina, como é que você está vendo esse fenômeno no nosso continente? Eu não sei se necessariamente é um fenômeno de crise na democracia. Existe sim, claro, essa crise da democracia, e aí não é um fenômeno regional, é um fenômeno global, também muito ligado à ideia de admiração
e de louvar e de fortalecer, né, os líderes fortes, né, e sempre também ligados a ideias de ideais de masculinidade, né, ou de papel do homem na sociedade. Então você vai ter essa coisa de você louvar, de você colocar num pedestal, né, líderes fortes, líderes centrais, o cara que faz o que precisa ser feito, né, sempre nesse discurso. No cenário latino-americano, eu acredito que também exista uma questão geracional, né? Nós temos hoje uma geração, uma das últimas gerações, né, talvez, de pessoas que são saudosas dos regimes militares autoritários que existiram na América Latina durante a Guerra Fria, né? Então, nós temos aí as últimas gerações de pessoas que cresceram nesses regimes ou que tiveram alguma atuação. E, especialmente quando a gente fala de pessoas que cresceram nesses regimes, é muito comum nós termos uma visão idealizada, né, desse passado. Ou então uma visão, muitas vezes, que permite, né, alguma superficialidade. No caso do Milei, por exemplo, ele é uma figura, né, que justamente era ali, era uma criança, era um pré-adolescente ali no período da Guerra das Malvinas e fim da última ditadura militar argentina. No Chile, nós temos a figura do Cast, que também é uma figura que exalta ditadura do Pinochet. No Uruguai, né, nós tivemos ali a formação do Partido Cabildo Aberto a partir de uma crise, né, da demissão do então comandante do Exército pelo então presidente do Uruguai, o finado Tabaré Vázquez, que também é um partido que busca ali restaurar a imagem, né, da ditadura militar no Uruguai. No Peru, nós tivemos nas últimas 3 eleições, sempre chegando no segundo turno, a Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, né, e que fala abertamente das políticas do pai, lembrando que a ditadura do Alberto Fujimori no Peru incluiu, por exemplo, a esterilização forçada de mulheres indígenas. Então, por toda a nossa região, nós temos essas iniciativas, temos hoje a principal figura, né, dessa crise democrática, que é o Bukele, né, em El Salvador. O El Salvador é governado por um estado de emergência. Estado de emergência esse que foi aprovado com a presença de tropas dentro do parlamento, numa clara ameaça. Bukele que aparelhou a Suprema Corte do país. Bukele que, violando a Constituição, anunciou que vai ser candidato à reeleição. Bukele esse que ordenou prisões em massa e, segundo a Human Rights Watch, já tivemos pelo menos algumas dezenas de inocentes mortos na prisão. E, ainda por cima, para fechar esse combo, né, as principais lideranças das maras muito provavelmente têm hoje alguma espécie de acordo, né, algum modus vivendi com o governo Bukele, né, ou seja, você prendeu ali os médios para baixo, você não prendeu os cabeças, né, então na América Latina nós temos essa particularidade, né, do elogio aos antigos regimes militares e também essa questão da violência organizada que acaba motivando muitas vezes apoio público a essas políticas que abrem mão de liberdades básicas e direitos humanos, né? Sobre o Javier Milei, né, eu acho interessante pontuar que, embora ele tenha ficado em primeiro nas primárias, né, com 30% dos votos, se os resultados das eleições forem iguais aos das primárias, nós vamos ter um segundo turno entre Milei e Patrícia Bullrich. A Patrícia Bullrich, que também é uma liberal, a Patrícia Bullrich, ela é, né, de uma das famílias mais tradicionais da Argentina, tá? Se alguém já teve o privilégio de ir a Buenos Aires, ou um dia tem o privilégio de ir a Buenos Aires, um dos shoppings, o shopping mais caro de Buenos Aires, com as lojas das grandes marcas e tal, é o shopping Pátio Bullrich, que fica onde era a antiga casa de leilões de gado da família Bullrich, né, do patriarca da família lá no final do século XIX. Tá? Então, assim, ela não é uma peronista, ela não é uma pessoa de esquerda, ela é uma pessoa, ela é economicamente liberal, vem de uma das famílias mais tradicionais da Argentina, e eu imagino que muito provavelmente os peronistas, num segundo turno, entre Milei e Bullrich, vão
na visão deles, né, tapar o nariz e votar na Bullrich, né? Nós teremos ali um voto anti-Milei. Então, o Milei ele teve um resultado muito surpreendente, porém, eu acredito que ele chegou no teto dele. Tá? Esses 30% devem ser o teto dele, pelo menos pensando no primeiro turno das eleições presidenciais. O comparecimento para as primárias, inclusive, foi baixíssimo, né? Foi o menor comparecimento das primárias, né, já registrado. Então, nós temos 30% do eleitorado a ser disputado ainda, ou seja, convencer essas pessoas a saírem de casa para ir votar antes de qualquer coisa, e depois irem votar em quem? Essas pessoas podem acabar votando no Milei e o que acabar tornando errada a minha primeira frase? Pode sim, perfeitamente. Mas também existe um grande volume do eleitorado a ser disputado. E, finalmente, tem um outro elemento que é o candidato do peronismo, né, o Sérgio Massa, que é atual ministro da Economia, que foi candidato presidencial nas penúltimas eleições, quando o Macri venceu. Ele também não é um cara de esquerda propriamente dita. Na verdade, ele é da ala mais à direita do peronismo, né? Se a gente pensar na composição atual. E por que eu estou mencionando isso? Se fosse uma disputa entre Milei e Cristina Kirchner, o Milei teria como manter o discurso dele e se beneficiar desse claro antagonismo. O fato dele disputar a eleição com uma outra liberal e um candidato moderado do peronismo, fortalecer esse antagonismo, fortalecer essa posição dele, torna essa tarefa um pouco mais difícil. Mas, claro, é uma notícia que foi surpreendente, porque contrariou todas as pesquisas e pelas propostas, algumas delas bastante pitorescas, né, dele, outras que são assim, que beiram o absurdo. E ele, nessa coisa, né, que a gente estava mencionando de uma idealização do passado, ele defende, por exemplo, abertamente a dolarização da economia argentina. Por quê? Porque nos anos 90 nós tivemos um breve pico ali de prosperidade e grande qualidade de vida na Argentina no período da economia dolarizada, mas ao mesmo tempo, vamos lembrar, isso alguns anos depois, se tornou uma dor de cabeça gigantesca para a economia argentina. Então, acredito que no caso do Milei, né, a situação dele não é tão fácil, não é tão simples assim quanto pode parecer esse primeiro lugar. Felipe, eu achei interessante que você comentou sobre o cenário de violência em vários dos países da América Latina, né? Respondendo essa pergunta sobre essa crise política que a gente vê. E aí eu queria te perguntar como essa crise chega no nosso país, assim, como ela impacta principalmente o governo atual do Brasil, né? Acho que está bastante claro já que Lula se propõe nesse terceiro mandato a ser uma liderança, inclusive, da região. Mas como esse cenário complexo e convulsionado de violência em vários países afeta aqui a gente? O que acontece? O Brasil, né, em todos esses cenários de criminalidade que a gente falou, o Brasil passa longe, né, de estar ileso, de estar isolado. Né? Primeiro, pela questão geográfica, né? O Brasil faz fronteira com praticamente todos os países sul-americanos, né? Tirando o Chile e Equador. Né? Se a gente quiser ali colocar países e territórios, né? Nós temos a Guiana Francesa. Né? Inclusive, como curiosidade para os nossos ouvintes, a maior fronteira da França é com o Brasil. A maior fronteira terrestre da França é com o Brasil. Então, o Brasil também é muito afetado pelo crime transnacional, o Brasil tem fronteiras enormes, e o Brasil também é um corredor de transporte de drogas. Isso está também ligado, né, à violência crescente em algumas regiões, especialmente do Nordeste brasileiro, né, e isso não é alguma estereotipação em relação à região Nordeste, algo assim, se trata especialmente de uma questão da proximidade dos portos dessa região com a costa, né, mais ocidental da África e a Europa. Né? Então, por exemplo, até alguns anos atrás, por exemplo, seria quase inimaginável a gente falar que nós teríamos grupos armados, facções, travando disputas, por exemplo, pelo Porto de Fortaleza.
né? Mas é o que acontece hoje. Hoje nós temos facções presentes em Fortaleza, né? Pela rota de droga, a chamada rota amazônica, né? Alguns anos atrás tivemos aquele grande massacre prisional na região norte, né? Claro, a região sudeste também faz parte disso, né? O Porto de Santos também é importantíssimo para isso, mas aí é outra rota. Né? É a rota mais ligada ao Paraguai e que, no caso especialmente de São Paulo, nós não temos tanta disputa assim, porque nós temos o predomínio de um desses grupos criminosos. Então, a primeira coisa dessa sua ótima pergunta, que acho que é muito bom para os nossos ouvintes, é lembrar que o Brasil não está ileso desse processo. O Brasil também sofre com esse processo e o Brasil também é importantíssimo nesse processo pelas suas características, pelo seu gigantismo geográfico. E, consequentemente, o Brasil também, por ser a maior economia da região, né, tem também as suas forças de segurança engajadas nesse assunto. Agora, falando de uma liderança brasileira na região, hoje, né, o principal mecanismo, digamos assim, pelo presidente Lula tem sido a Amazônia. Não à toa, recentemente, em Belém, né, foi realizada a cúpula da Amazônia, né, do Tratado de Cooperação Amazônica, que é um tratado da década de 1970 e que desde a década de 1970 não era realizada uma cúpula de alto nível, né, ou seja, estava basicamente escanteado. Né? Belém vai sediar a COP30, né? A Conferência do Clima. Né? Lembrando que a primeira delas foi no Brasil, né? A popularmente conhecida como Rio 92, e aí agora nós teremos a 30ª Conferência das Partes, né? Em 2025, que será em Belém. Então a questão ambiental, a questão da Amazônia, né? A questão da economia sustentável da Amazônia tem sido algumas das principais pautas do governo Lula nessa região. Junto com isso, nós temos o Mercosul, né, pensando no outro polo, né, do Brasil, né, estamos falando da região norte, agora falando da região sul, né, nós temos ali o Mercosul, porém o Mercosul ele anda travado, né, por quê? Porque o principal projeto, né, o projeto mais ambicioso há décadas, né, é o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, e ele está travado por ambos os lados, é importante mencionar, né, porque um joga a culpa no outro. Né? O Mercosul fala, não, a União Europeia que está travando o processo porque eles são protecionistas, porque eles querem punir a América do Sul. A Europa vai falar, não, eles estão travando o processo porque eles querem destruir o meio ambiente, a gente quer fiscalizar e eles não querem deixar. Está travado por causa dos dois. Né? Esse acordo tem sido negociado há 20 anos, né? Então está travado. Tem a questão do Uruguai, né? O Uruguai busca um acordo de livre comércio com a China. Porém, o Uruguai, sendo membro do Mercosul, não pode assinar esse tratado de livre comércio sozinho. E temos as eleições argentinas que acabamos de mencionar, na qual, se nós tivermos uma vitória da Patrícia Bullrich, teremos um ímpeto para esse acordo com a União Europeia sair. Se tivermos uma vitória do Sérgio Massa, muito provavelmente a situação vai ficar parecida com a atual, que é, olha só, queremos um acordo melhor do que o que existe hoje, digamos assim. E se for o Javier Milei quer implodir o Mercosul. E, além disso, também junto com o Mercosul, nós temos uma questão importantíssima, né, para o Brasil, né, para a soberania energética do Brasil, para a cooperação internacional do Brasil, que é o Tratado de Itaipu. O Tratado de Itaipu vence esse ano, né, depois de 50 anos, precisa ser renegociado. Por conta dessa questão, né, o presidente Lula foi a principal liderança internacional na posse do novo presidente paraguaio. A maioria dos países mandou ali ministro de Relações Exteriores, mandou vice-presidente, né? O presidente Lula foi a principal liderança na posse do novo presidente paraguaio por conta da importância de Itaipu. Então, a liderança regional do Brasil, ela é importantíssima, ela é necessária para o Brasil e para a região, ou seja, quando o Brasil se ausenta da sua região, como aconteceu no último governo Bolsonaro, né, inclusive por razões ideológicas, lembrando, Bolsonaro, ele foi às posses presidenciais apenas de presidentes de direita com quem ele achava que teria boas relações. Eu acabei de mencionar que o Lula foi na posse do presidente paraguaio, o novo presidente paraguaio é um presidente de direita. Né, o Partido Colorado domina a política paraguaia há décadas, à exceção ali do breve período Fernando Lugo. Então, a liderança regional brasileira ela é importantíssima, ela é necessária,
e também acaba sendo um ótimo termômetro da região. Então, quando eu digo termômetro, eu digo isso em todos os campos. E mesmo em relação à questão do crime organizado, né? Se o crime organizado latino-americano for enfraquecido no Brasil, consequentemente, ele vai ser enfraquecido em toda a região. Muito interessante, Felipe. Ainda falando assim sobre o Brasil, né? Sobre esse governo, a gente vê que uma das apostas do governo Lula é, desde o início do mandato, reposicionar o Brasil no mundo. E agora, passados esses 7 meses de governo, queria saber como você tem analisado isso, quais momentos emblemáticos da política externa desse governo Lula 3 aí você destacaria pra gente? Num sentido positivo, tá? A gente pode destacar essa projeção de liderança ambiental. E vejam a palavra que eu usei, a ideia de projeção. Nós podemos debater bastante se esse protagonismo ambiental ele tem sido acompanhado, né, das devidas ações internas. Então, né, para ficar num exemplo objetivo, né, o Brasil se projeta como uma liderança ambiental, mas ao mesmo tempo discute internamente se deve ou não explorar petróleo na foz do Rio Amazonas. Né? Essa exploração deve ocorrer, pode ocorrer, ela contradiz a agenda ambiental, não contradiz, né? Eu estou colocando questões no ar para os nossos ouvintes. Mas que o Brasil recuperou esse predomínio, esse protagonismo, isso é inegável, né? O próprio fato de que o Brasil vai sediar a COP30, como eu mencionei, isso foi acordado rapidamente. A delegação do Lula como presidente eleito, ainda sem tomar posse, ela, na COP do Egito, recebeu mais atenções do que a delegação do então governo Bolsonaro. Tivemos agora a cúpula da Amazônia, tivemos a retomada do Fundo Amazônia, temos o uso, né, da questão ambiental para trazer lideranças internacionais para o Brasil e, com isso, você discutir também outras pautas, né? Então, por exemplo, o presidente Lula, né, já recebeu em sua posse o presidente alemão, e depois recebeu tanto o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, o chefe de governo, quanto o primeiro-ministro neerlandês, o Mark Rutte, né, que recentemente renunciou, até porque ele é o recordista de tempo no cargo, né, no período contemporâneo, digamos assim, dos Países Baixos. Mas ambos vieram para o Brasil discutir questões ambientais e, junto com questões ambientais, discutir outras coisas, discutir investimentos. Né? Se a gente olhar o contraste, né, vamos ver. Né? Quantas vezes o Bolsonaro se encontrou com Olaf Scholz ou com sua antecessora, a Angela Merkel? Né? Sendo que a Alemanha é uma das maiores economias do mundo e é a principal economia europeia. Então, esse é um ponto. O protagonismo ambiental e o uso desse protagonismo ambiental também em outras frentes da política externa. Como um destaque negativo, a conduta um pouco precipitada e atabalhoada em relação à invasão russa da Ucrânia. Tá? Veja, o Brasil tem que defender os seus interesses. O Brasil não pode, tá, se dar ao luxo de fazer um apoio incondicional à Ucrânia devido especialmente às suas relações econômicas com a Rússia. Né? Muito se fala da potência do chamado agronegócio brasileiro. Vamos lembrar que esse agronegócio depende, em boa parte, de fertilizantes e diesel comprados da Rússia. A última vez que eu vi uma estatística, pode estar um pouco desatualizada, mas cerca de 30% dos insumos usados no Brasil são de origem russa. Então, se o Brasil adota uma postura unilateral em relação à Ucrânia, né, corre o risco de ter um grande baque econômico. Mas, independente disso, as declarações desencontradas, as ações ali um pouco precipitadas, né, o ruído dentro do próprio governo brasileiro, com ali parece que o Celso Amorim, que
um diplomata importantíssimo na história brasileira e hoje assessor do presidente Lula para questões internacionais, estava um pouco em descompasso com o Itamaraty, chefiado pelo Mauro Vieira. Ao mesmo tempo, o Celso Amorim é uma das poucas pessoas que nos últimos meses se encontrou tanto com Zelensky quanto com Putin, mas isso acabou sendo um pouco consequência, né, de protestos, críticas que sofreu por ir se encontrar com Putin. Enfim, o próprio Celso Amorim recentemente participou apenas à distância, né, da conferência em Jeddah, organizada pela Arábia Saudita para o fim da guerra. Então, foram algumas declarações ali atabalhoadas. Veja, não digo que a postura do governo brasileiro não tenha um motivo de ser. O Brasil tem que ter, sim, um papel ativo na eventual solução desse conflito, porém, me pareceu que foi muito pouco orquestrado dentro do próprio governo. Então, esse seria o meu destaque negativo. Certo, Felipe. Obrigada. É muito interessante poder te ouvir. Espero contar com a sua presença mais vezes aqui no Pauta. Fico ao dispor e eu que agradeço o convite. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora de recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist aí depois do Pauta. Você já ouviu falar do podcast Economia do Futuro? Direto de Berlim, a jornalista Melina Costa comanda conversas que abordam a necessidade da gente mudar a forma com que produzimos e consumimos quase tudo. Isso se a gente quiser evitar um desastre climático. Se você quiser saber mais sobre esse assunto e sobre iniciativas que estão tentando produzir mudanças, além de aprender um pouco sobre energias renováveis, mercado de carbono e o papel do Brasil nisso tudo, o Economia do Futuro já tem vários episódios disponíveis prontos para você conhecer e refletir. Vai lá no feed do Economia do Futuro e bota pra rolar depois do Pauta. E termina aqui o Pauta Pública 85, mais um programa que foi possível graças ao apoio das nossas aliadas e aliados. E por falar em tornar as coisas possíveis, a gente está com uma campanha aberta para viabilizar um outro podcast, onde a gente quer investigar as denúncias de crimes sexuais supostamente cometidos pelo fundador das Casas Bahia, o Samuel Klein. Se você por acaso acompanha um pouco da cobertura que a gente faz de assuntos de gênero e violência aqui na Pública, você deve ter topado com essa história aí. E bom, talvez você tenha percebido também que essa história não foi muito adiante, não atingiu audiências muito grandes. A gente tem aqui falado de uma certa operação abafa, que fez com que essa história não fosse pra frente. E é por isso que agora a gente está querendo fazer um podcast, para levar as denúncias e acusações de crimes sexuais para mais ouvidos. Se isso faz sentido para você de alguma forma, acessa aí aliados.apublica.org e dá uma olhada lá em como apoiar o que a gente está tentando fazer. Sexta-feira que vem, estamos de volta aqui no Pauta, eu nos microfones, aí ao lado da Andréa Dipp, a sua voz inconfundível, devidamente recuperada. Aqui no Pauta, eu e a Dipp somos responsáveis pela entrevista e pauta do programa, enquanto o Ricardo Terto cuida de toda a produção, roteiro e edição. Quem cria as artes dos episódios é a Tainá Gonçalves, em cima da identidade visual que foi feita pela Cíntia Funchal. A coordenação de redes é do Ravi Spreisner. Essa música que você escuta de fundo e toda a trilha sonora original do programa foi composta pelo Pedro Vituri. E os vídeos das chamadas e teasers são do Breno Andreata. Obrigado para você que nos escutou até agora. Um abraço, até semana que vem.